compartilha áudio também, ou tem que fazer alguma... Não, já está o áudio, Eu digo tá. da apresentação. Vocês têm ideia? Eu acho que sim, João Paulo. Não tenho certeza, não, mas eu acho que sim. Ah, você disse Tem. você tocar um vídeo aí do... Isso. Eu acho que sim, porque ele vai passar pelo microfone do computador, né? Tá. Se o áudio for captado pelo microfone do computador, acho que ele vai sair. Deixa eu ver aqui. Tudo bem. Se não tiver, também não tem problema. A gente, enquanto estiver tocando o vídeo aqui, eu faço os comentários pertinentes. Então, acho que é isso aqui mesmo. Esse Google é chato, né, cara? Fica... Foi. Pera aí. Bom, se você quiser fazer uma apresentação sua e alguma coisa, Claro, mas deixa fica à vontade aí. eu Pode só contar fechar contigo aí. algumas janelas aqui, que o negócio tá um pouco fora do controle aqui. Só um minuto. Beleza. Show. Tá bom. Beleza. Vamos lá. Pessoal, obrigado pelo convite. Obrigado, Eduardo, novamente, por convidar a NVIDIA para falar um pouquinho aqui sobre tecnologia, né, plataforma computacional. O meu nome é João Paulo Navarro, eu trabalho na NVIDIA como arquiteto de soluções, estou na empresa há pelo menos 4 anos, né, minha formação é em ciência da computação, né, tenho mestrado em modelagem computacional, tenho trabalhado com machine learning aplicado à área de sísmica e energia desde 2015, 2016, né? Então, até antes dos primórdios aí do Deep Learning, a gente já tinha envolvimento com esse tipo de solução. Hoje na NVIDIA eu tenho um foco principal em converter, vamos dizer assim, converter demanda em tecnologia da NVIDIA, né? Então, fazer essa ponte entre demandas tanto de pesquisadores quanto de clientes e parceiros em o que a NVIDIA tem no portfólio de tecnologia, que a gente vai ver, né? O título da apresentação é Plataforma NVIDIA, que é justamente para explorar esse aspecto hardware e software, né? Isso é interessante de falar sobre a NVIDIA hoje, né, que já deixou de ser uma empresa puramente de chip, né, uma chip maker, uma empresa de semicondutores, para se tornar praticamente uma empresa de inteligência artificial. E qual que é a demanda para, né, para trabalhar com isso especificamente? A gente tem um crescimento muito grande, né, do investimento das empresas nessa área, dados os avanços recentes dos algoritmos, sobretudo, certo? Então, a NVIDIA encontrou nessa janela de oportunidade que se criou, né, sobretudo o Deep Learning ali em 2012, vamos dizer assim, então, né, desde lá da aplicação e da comprovação da utilidade, da eficiência das redes para resolver problemas de visão computacional, a coisa só escalou. Na época não existiam GPUs totalmente dedicadas para resolver problemas de deep learning, né, que talvez a gente chegue num ponto mais técnico para falar quais são esses componentes que importam, certo? Então, a NVIDIA foi desenvolvendo então, os novos chips, os novos servidores, que depois, com o tempo, ela passou a desenhar arquiteturas de servidores também específicos para fazer deep learning, sobretudo, né, que agora, obviamente, conseguem se expandir para áreas como data analytics, bancos de dados, e aí machine learning, algoritmos clássicos de machine learning em geral também, certo? Então, a ideia da nossa conversa aqui essa é uma... eu estou seguindo aqui os guidelines que o Pedro tinha proposto, é um overview mais geral, então a gente vai falar sobretudo de alguns lançamentos que a gente teve na conferência da NVIDIA esse ano, né, o GTC, o GPU Technology Conference, é uma conferência que a NVIDIA faz anualmente, que, né, apresenta ali, né, a visão dela de futuro para a área da computação de uma forma geral. Eu diria que a NVIDIA é uma empresa de computação especializada, não é uma empresa de computação de propósito geral, né? Então a gente está falando aqui, sobretudo, de plataforma para resolver problemas na área de computação científica, certo? Machine Learning, Deep Learning, então são problemas diferentes dos problemas ordinários que a gente encontra de forma mais, vamos dizer assim, mais como como é que eu vou dizer? Mais convencionais, né, de aplicações web, de softwares, não. Aqui a gente está falando de computações geralmente com esse cunho mais científico, onde a demanda do poder computacional ela é uma coisa mais latente. Então eu vou passar aqui o vídeo de abertura do GTC esse ano,
que exemplifica um pouco das áreas de atuação da NVIDIA de uma forma geral. Então, são aplicações, são soluções aqui que envolvem a NVIDIA. Se vocês, eu não sei se vai estar passando áudio, mas vamos lá. Não está entrando áudio, não, cara. Infelizmente não. O Meet ele só compartilha o áudio se você compartilhar uma aba do navegador. Peço desculpas aí pela ausência do áudio, então a apresentação, o vídeo tem um efeito mais interessante porque ele tem uma canção no fundo que foi composta por um algoritmo de deep learning, né, um dos algoritmos generativos de música. Então, vai ter o link na apresentação, vou compartilhar com vocês, se vocês quiserem dar uma olhadinha depois, é legal. Todo ano o GTC tem uma apresentação nesse sentido, que é basicamente uma atualização dessas áreas de atuação mais latente da NVIDIA. E o que a gente percebe nos últimos anos é uma certa convergência entre algumas áreas do conhecimento, né? Eu diria que inicialmente a parte de, né, simulação computacional, que é provavelmente a área onde a NVIDIA começou a trabalhar com essa plataforma, ter esse envolvimento um pouco mais direto com uma área que fosse diferente da computação gráfica mais clássica, né, sobretudo para a área de entretenimento, para a área de jogos. Então, tudo começa na simulação computacional, e aí se desenvolve lá em 2005, 2006, uma linguagem de programação para programar GPU, o CUDA, né, e daí a NVIDIA foi se transformando e vem se ajustando ao longo dos anos, aí seguindo algumas dessas, tanto demanda de mercado, visão de futuro. Então, a gente teria hoje computação de alto desempenho, né? E então, simulação computacional barra computação de alto desempenho, inteligência artificial, convergência com computação gráfica também profissional e
altamente realista em tempo real, que é um desafio computacional muito grande, né, tanto do ponto de vista de algoritmo quanto do ponto de vista de hardware, e agora a parte de robótica e gêmeos digitais. Então, notem que se a gente fala desse universo, se eu fosse simular o mundo como, de fato, é um dos planos aqui da NVIDIA de ter um produto que, não um produto, né, mas um projeto, né, de fazer simulações climáticas globais e, né, de uma forma geral, ter um digital twin da Terra, isso tudo se aplica. Né? Então, a gente está falando de escala, está falando de utilização de algoritmos de machine learning para suportar isso tudo, a gente está falando de visualização desses resultados, a gente está falando de, enfim, de sensores autônomos, de alguma forma, para capturar as informações para dar de input para esses modelos. Então, é um plano bem ambicioso, né? E aí, né, o termo que se usa na NVIDIA hoje, né, que foi apresentado pelo Jensen, que é o CEO, é esse Million X Factor. Então, a gente está falando aqui de multiplicar por milhão a nossa capacidade de resolver problemas complexos, usando como base alguns princípios, que é o que a gente está vendo aqui na tela do lado esquerdo. Né? Em azul, a gente teria que a evolução do poder de processamento de alguns processadores mais utilizados aí, né, de Intel, de AMD, né, evolução da entrega de poder computacional ao longo dos últimos anos, certo? Nesse Accelerated Computing, que seria uma referência dos valores entregues pela NVIDIA, em um intervalo de tempo aqui, nessa escala mais ou menos aqui depois de 2005 e 2006, justamente aqui quando o CUDA surgiu, né, notem aqui, então essa plataforma de computação acelerada, lá atrás a gente chama de GPU, né, General Purpose GPU Computing. Então, cada bolinha dessa aqui seria uma geração, uma arquitetura de GPU específica, performance que se entrega, aqui obviamente com AI, né, com esses microcomponentes componentes de microarquitetura desenvolvidos especificamente para resolver problemas de deep learning, sobretudo, e machine learning também. E aí o que a gente chama de scale up e scale out. Scale up é quando você tem, por exemplo, um computador, um servidor, e você torna ele mais denso. Então você deixa de ter somente uma CPU ou duas CPUs e passa a ter duas GPUs, 4 GPUs, 8 GPUs, 16 GPUs ou aceleradores que sejam, né? No nosso caso da NVIDIA a gente está falando de GPU. Então, isso seria o scale up, você tornar esse servidor mais gordinho, mais denso, e scale out, que seria você sair para fora do servidor e ir para o universo de cluster, né? Um cluster de computadores, um aglomerado de computadores com um objetivo central em executar um único processo, vamos dizer assim, né? Óbvio que esse processo pode ter subdivisões, mas resolver um único problema, vamos dizer dessa forma, um único problema utilizando múltiplas arquiteturas, múltiplos servidores ao mesmo tempo, certo? Então, essa questão de escalabilidade dentro do servidor é uma coisa que acaba sendo crucial. Então, não adianta eu ter um servidor mega parrudo se eu quiser depois fazer um processo de otimização, diminuir o tempo de processamento de um problema, de uma solução, eu preciso trabalhar com rede, eu preciso ter questões de storage e performance de storage também alinhadas, topologia de rede. Então, por isso, inclusive, que a NVIDIA adquiriu uma empresa chamada Mellanox, que é uma empresa responsável por desenvolver dispositivos em cima do padrão InfiniBand, né? Então, tanto switches quanto network interconnectors, interface connectors, coisas do tipo. E o Million, de fato, ele vem quando a gente se aplica, né, por exemplo, machine learning em cima disso tudo. E aqui a gente está falando, por exemplo, de algoritmos physics informed, né? Então, physics informed machine learning. Então, estou falando de PIN, estou falando de FNO. Então, quando a gente consegue treinar e ter esses modelos modelados aqui nesse universo com inteligência artificial, a gente tem speedups maiores ainda, que podem chegar realmente a milhares de vezes de performance, comparado com simulações, por exemplo, com simulações computacionais tradicionais, certo? Então, esse Million X vem disso. Dentro desse universo da NVIDIA, a gente tem, né, aí já milhões de developers associados ali no site, né, para fazer, que geralmente interagem lá nos fóruns, que fazem download das plataformas, programas de startups, que, né, as empresas se associam à NVIDIA para né, desenvolver em cima da plataforma, e aí é uma troca, a NVIDIA apresenta problemas, apresenta clientes, as startups usam as tecnologias para resolver esses problemas, aplicações aceleradas em GPU, então, notem que aqui a gente não está falando somente de um chip rápido,
né? Eu estou falando de, além de uma infraestrutura de hardware completa, onde eu estou falando, eu estou olhando para um data center inteiro, estou olhando para Edge também, para computação na borda, eu estou falando de uma plataforma de desenvolvimento de software. E eu acredito que isso vai ser um dos grandes diferenciais aqui quando esses novos competidores que estão chegando, por exemplo, a AMD, Intel e tal, com os aceleradores, eu acho uma corrida muito saudável, muito justa, mas um grande diferencial da NVIDIA é como se programa essas coisas, certo? Então a gente está aí desde 2005 desenvolvendo CUDA, né? E aí, enfim, a gente tem bastante experiência em como oferecer uma API de programação desse tipo de dispositivo num nível bem baixo, e não só no nível baixo, como a gente vai ver aqui, também no nível mais alto, podendo chegar, por exemplo, até programar GPU com Python, hoje totalmente possível, né? E aí, como eu comentei, um dos pontos interessantes seria essa aplicação, né, não tem como, a maioria das empresas hoje tem esse foco um pouco mais de sustentabilidade, tentar resolver problemas mais de impacto na sociedade de uma forma mais direta, a NVIDIA não é diferente, então a gente tem suportado esses projetos, por exemplo, de previsão de tempo para para análise e detecção de condições de tempo extremas, né? Então, esse Digital Twin, esse Earth 2, que é esse simulador da Terra que a NVIDIA vem trabalhando, vem desenvolvendo, tem o plano inicial de ter essas questões de simulação física em escala, né? Então, isso é possível, obviamente, com Machine Learning. Por quê? Porque infraestrutura computacional para resolver modelos na precisão que eu precisaria para detectar catástrofe, detectar eventos extremos, como eu disse, é uma coisa que talvez eu até tenha hoje, se eu somar várias infraestruturas computacionais, mas não é viável economicamente. Então você precisaria de um cluster, de um ambiente de supercomputação imenso para conseguir fazer isso em escala global, né? Então, para vocês terem uma ideia, né, a gente aqui no Brasil, nós temos 2 supercomputadores que fazem utilizados para simulação climática, o Tupan e o outro supercomputador que eu me esqueci o nome, que é do Ministério da Agricultura, são supercomputadores e as simulações são feitas para previsões a cada 3 ou 4 horas numa escala regional, certo? E seria um supercomputador, né? Totalmente defasado hoje, infelizmente, mas está ali resolvendo problemas. E aí os maiores centros de supercomputação, fora os centros de supercomputações nacionais, os laboratórios nacionais e os dedicados à indústria do petróleo são os de previsão climática. Então, é um desafio realmente de computação bem sofisticado, e aí essa abordagem de realizar essas simulações usando machine learning, tem essa proposta de você demora uma eternidade para treinar, mas uma vez treinado, você alimenta ali com os inputs, que podem ser condições de contorno, podem ser medições ali de campo, de temperatura, pressão, outras informações atmosféricas ali, e aí você realiza a simulação usando machine learning, um processo de inferência que é muito mais leve do que você resolver explicitamente as equações numéricas. Então, essa é a proposta, certo? Certo, então no vídeo que a gente está vendo aqui agora, né, tem um áudio no fundo também, eu tirei aqui, a gente está vendo algoritmos de deep learning aplicados aqui para essa parte de previsão de eventos extremos. Então, mais importante talvez do que fazer uma previsão climática, né, que informa para a gente se vai chover, se não vai, seria a detecção imediata desses fenômenos aí que interferem de forma catastrófica na nossa vida. Então, né, a questão, o lance de ter uma espécie de um gêmeo digital da Terra, como eu disse, óbvio que é um projeto ambicioso, mas ele começa em partes, né? E se eu fizesse uma modelagem climática global da Terra, né, de forma que eu não preciso ter uma simulação tão precisa, mas de forma que ele me permitisse a identificar esses padrões e antecipar aí com uma certa margem esse tipo de evento, certo? Então, é um desafio computacional grande, porque também não é só uma questão de simular o que está acontecendo numericamente, mas é uma questão também de ter os outputs gráficos, ter visualização, e isso é o que basicamente os algoritmos que vão fazer ali classificação, detecção, vão utilizar como referência, não somente informações numéricas puras, mas talvez uma informação de um dado não estruturado visualmente coerente, né, com essa coerência espacial, certo? Vamos dizer dessa forma, porque não precisa ser imagem, muito provavelmente não vai ser, vão ser outros tipos de informação que a gente vai ter ali em cada célula, né? Então, esse aqui seria um dos projetos aí, essa
por isso que escalabilidade importa para a NVIDIA, e, na verdade, né, me disseram isso uma vez na NVIDIA, é interessante, né, porque a NVIDIA está sempre muito próximo de universidades, né, vocês podem perceber isso, né, sobretudo os professores e tal. É uma empresa que tem um foco grande, e não somente em venda, nem esse tipo de coisa, isso é uma coisa que obviamente acontece, né, a empresa como um todo vive de vender máquina, né, mas tem esse cuidado de trabalhar um pouco com o desenvolvimento de tecnologia, de resolver problemas difíceis, porque no final do dia a plataforma da NVIDIA ela resolve. Eu não estou, né, focado aqui em resolver escalabilidade, computação distribuída para dar suporte a microserviços e web, esse tipo de coisa. Está falando de problemas, é, não vou dizer mais complexos, porque esses também são complexos, mas problemas diferentes nessa área de computação científica que tem esse impacto grande, e no final do dia, quanto mais difícil o problema nessas grandes escalas, melhor a NVIDIA acaba as GPUs, de uma forma geral, acabam dando esse fit, né? E aí, como eu comentei, hoje a NVIDIA é uma empresa de plataforma, então a gente tem desde da parte de hardware toda aqui embaixo, que inclui GPU, hoje também CPU foi anunciado nesse GTC que a NVIDIA está fazendo, tem um projeto, né, que vai entregar ano que vem, já CPUs para servidores, inicialmente, né, o que a gente chama de Data Processing Unit, que são conectores de rede com processamento embarcado, tanto de GPU quanto de CPU, dentro do mesmo conector, né, switches, System on a Chips, mais uma série de tecnologias proprietárias aqui, de produtos, né, de fato, certo? Para dar suporte a eu diria que então hoje seriam esses 3 pilares centrais aqui, né, da NVIDIA, seria computação de alto desempenho, inteligência artificial e computação gráfica profissional. A gente vai passar um pouquinho por cada um deles, vai falar aqui de algumas dessas plataformas, não vou entrar em detalhe, né, é uma sopa de letrinhas isso aqui, eu concordo, não me agrada muito falar de forma tão específica assim sobre esses problemas, mas são SDKs, né, são que a gente pode eventualmente estar trabalhando com algum problema em uma dessas áreas que a gente vai navegar aqui. São SDKs, então são kits de desenvolvimento que você pega, pluga ali no seu código e não se preocupa tanto com a parte de otimização, porque toda otimização em GPU tem time de engenharia aqui que implementa, então é o foco aqui, esse foco mais na parte superior, seria de fato o problema. Né? Então, se eu tenho um problema aqui na área de Physics Informed Neural Network, quero trabalhar especificamente com isso, em vez de você começar lá do zero com TensorFlow e montar lá suas camadas todas na mão, a gente consegue modelar isso de forma mais simplificada usando módulos, por exemplo, certo? E aí a gente vai ter o equivalente para outras áreas, como imagens médicas, como NLP, processamento de texto, processamento de linguagem, videoconferência, processamento desses modelos absurdamente grandes, sistemas de recomendação, simulações para carros autônomos, simulação para robótica, Metrópolis, que é Video Analytics aplicados algoritmos de IA aplicado a problemas de visão computacional, e a parte médica, certo? Bem, a plataforma da NVIDIA para desenvolvimento de software ela está crescendo, né? E existe um interesse grande de transformar a GPU, que antes era uma coisa, uma programação puramente baixo nível, né? Vamos dizer assim, C++, ali mais puro e tal, podendo chegar a descer um pouco até mais, se for, dependendo do nível de otimização que você busca, para trazer de uma forma mais palatável, né? Esses SDKs que estão lá em cima dessas linguagens, na verdade, eles já têm esse objetivo, né? De encapsular um pouco dessa complicação de usar a GPU e transformar isso numa maneira mais fácil. Mas o que a gente teria de opções para desenvolvimento de software hoje na NVIDIA, né? Começando da direita aqui, vamos falar do CUDA, né? Que é o Computer Unified Device Architecture, é uma linguagem, um apêndice da linguagem C++, Fortran, que permite com que a gente acesse diretamente os recursos da GPU e tenha um controle sobre o hardware de forma explícita ali dentro do seu código. Então, a gente escreve kernels específicos, a gente escreve funções que são executadas dentro da GPU. Então, né, nesse caso, eu tenho que me preocupar com toda a questão da sincronização de acesso à memória, né, tempo de latência de transferência dos dados da CPU para a GPU e coisas do tipo. Quando existe uma outra abordagem, que é uma abordagem orientada a diretivas de programação,
é uma abordagem um pouco mais simples, onde eu dou dicas para o meu compilador em regiões do código que eu quero paralelizar, e ele vai gerar um código para mim, vai gerar um binário que, de fato, já cria esses kernels de forma automática, certo? Então, isso aqui é uma maneira... eu vou estar operando aqui também nesse nível de C, C++, Fortran, certo? Que vai me permitir fazer criar kernel sem de fato ter que investir ali nessa linguagem, nessa programação mais de baixo nível, ter todo esse tipo de controle de memória, coisa do tipo. Eu posso terceirizar um pouco dessa responsabilidade. E também algumas linguagens e alguns padrões ISO, né? O próprio C++, hoje, a gente tem algumas diretivas que a gente consegue, não diretivas, né? A gente tem embutido dentro da STD e algumas outras bibliotecas, maneiras de se programar em GPU de forma transparente, né? Então, não 100% transparente, né? Mas são códigos que eu posso compilar tanto em CPU como GPU, vamos dizer dessa forma, tudo dentro do padrão da linguagem, certo? Fortran a mesma coisa, e Python. Python, a gente vai ter maneiras de utilizar a GPU que são diferentes, né? Eu posso usar via, por exemplo, um PyTorch, via um TensorFlow, posso fazer uma programação de propósito mais geral utilizando esses dois frameworks, como eu já vi. Eu posso usar, por exemplo, o CUDA Python, que é uma maneira de escrever kernels, encapsular isso em Python e empurrar para o meu script. Eu posso usar o CuPy, que é um replacement aqui para o NumPy, só que todo em GPU, né? Então, notem que não só os chips rápidos, mas como utilizar esses chips acabam sendo um fator interessante, importante para a gente também, né? Então, vou falar um pouquinho aqui de algumas dessas plataformas de uma forma bem geral, só para ventilar a ideia, se eventualmente vocês tiverem algum projeto que utiliza esse tipo de coisa. Vocês podem partir desse ponto aqui, se for interessante a utilização de aceleração com GPU. Então, tudo que a gente vai ver aqui são SDKs, ferramentas de desenvolvimento, que eu vou, né, anexar ali ao meu código, que eu vou utilizar, né? Se tiver em Python, você vai fazer um import, instala a biblioteca, faz um import, começa a utilizar, que por debaixo dos panos, de alguma forma, vai ou implementar, ter os kernels implementados em GPU, ou vai trabalhar com uma pipeline que é otimizada para acelerar o processo, tá? O que isso quer dizer? Quer dizer que, por exemplo, não somente o kernel implementado em GPU é importante, como a transferência de dados. Por exemplo, na esquerda aqui eu tenho o Riva, que é um SDK para a gente fazer deploy de aplicações de conversação, tá? Que eu acho que é inclusive o próximo. Vamos começar dele. O que é interessante aqui? Quando eu estou falando de modelos de linguagem natural, de processamento de linguagem natural, estou falando daqueles modelos do tipo Transformer, que são modelos grandes, são modelos que podem chegar até quase 1 trilhão de parâmetros hoje em dia, né? Então, notem que fazer uma inferência aqui já é uma coisa um pouco mais enjoada, certo? Então, essa pipeline até chegar no modelo, desde onde o dado foi adquirido ali, no microfone, no celular, numa câmera, até ela chegar no modelo, dependendo, eu preciso ter uma pipeline otimizada. Então, eu estou falando de aquisição do dado na ponta, transferência, decodificação e depois empurrar isso para a GPU e ter o resultado, certo? Só que no problema de linguagem, na prática, isso é pior ainda, porque quando eu estou falando. Porque a linguagem, de uma forma geral, se eu vou falar de conversação, tá? Então, a conversação teria algumas etapas, né? Conversão do meu sinal aqui para texto, aplicar o meu algoritmo de linguagem, sintetização da minha voz para uma resposta. Então, nota que aqui eu estou falando de algumas redes sendo utilizadas aqui para eu conseguir completar essa pipeline, certo? Então, eu tenho aqui os algoritmos de Automatic Speech Recognition, primeiro, transforma o áudio em texto, o texto alimenta aqui o algoritmo de NLP, o NLP te dá uma resposta, a gente usa aqui um text-to-speech, converte texto do output do modelo de linguagem para texto. Então, isso aqui, até essa transferência, até a setinha que importa. Porque quando uma resposta dessa, o que eu estou esperando? Eu estou esperando milissegundos de tempo de resposta, que é eventualmente para a gente ter uma interação que seja otimizada para ter essa questão da fluidez. Não adianta eu fazer uma pergunta, né? E o meu algoritmo demorar aqui 2, 3, 4 segundos para responder. Não fica uma coisa fluida. Então, óbvio que isso é uma coisa. Não é a realidade exatamente de várias aplicações que a gente utiliza hoje, mas olhando para o futuro, a gente precisa de fato otimizar isso tudo aqui que a gente está vendo na tela, certo? Então, o Riva
esse SDK voltado para deploy, não para treinamento, tá bom? Então, para treinar esses modelos aqui, eu vou ter outras coisas, né? Vou ter até outras coisas da NVIDIA que você pode usar, plug and play, né? Escolhe o modelo, passa o seu dataset, treina e tem um modelo treinado. Escalável, tudo utilizando GPU. Então, a ideia disso aqui, notem, a gente está falando de coisas aqui que são otimizadas, 100% otimizadas para GPU num nível aqui bem extremo, e esse é o foco desses SDKs, que isso fique bem claro, tá bom? Maxine é um SDK orientado para a parte de videoconferência, então a gente tem vários algoritmos aqui super legais para brincar, tem algoritmos de super resolução de áudio, super resolução de imagem, a gente tem remoção de ruídos, tradução simultânea, criação de avatares 3D, a gente tem algoritmos que fazem ali, por exemplo, se você tá numa reunião e você não está olhando para a câmera, ele meio que altera de forma automática ali o seu olhar para transformar aquela interação em uma coisa mais fluida, estimativa de pose, então né, baseado aí nesse nosso novo mundo aí de videoconferências, a ideia da NVIDIA foi, porque isso tudo que a NVIDIA constrói, como que isso chega para a gente? Por exemplo, posso falar por mim, vem um parceiro, uma universidade, até um cliente e fala, João Paulo, tenho um problema, por exemplo, uma reunião que eu vou ter com uma empresa de mineração daqui a uns dias. Eu tenho um problema X de georreferenciamento e eu quero fazer alguma coisa, eu quero alguma coisa da NVIDIA que resolva isso na ponta, sem conexão com a internet e que faça processamento local. O que a NVIDIA tem de georreferenciamento? Bem, hoje eu diria que não tem nada específico, você pode construir combinando caixinhas. Mas o que acontece é que essas coisas começam a surgir, e aí 20, 30, 40 pessoas diferentes começam a perguntar a mesma coisa. Então parece, sendo um problema relevante, junta-se ali um time de produtos, por exemplo, especifica a demanda, ajuda a especificar, junto com pessoas da minha área, né, pessoas de arquitetura que tem esse contato próximo com o cliente ali, tem um viés técnico, mas tem esse contato com parceiros, com universidades e tal, entende um pouco da demanda, prioriza e começa a criar os SDKs, certo? Então, outra coisa que muita gente já me pediu, já me perguntou, empresas aqui do Brasil de telecomunicação, eu quero fazer você não tem um modelo treinado aí para fazer super resolução? Eu não quero usar um software pronto e tal, não é um software de edição, eu quero uma API porque eu tenho um stream de vídeo que está vindo de satélite, então é assim que surgem essas demandas para a NVIDIA, aí o nosso foco como eu disse, além de ter esses modelos base para ser usados como referência, isso aqui não tem o objetivo de ser aplicação final, tudo é SDK, depois a gente tem que pegar e desenvolver em cima disso, certo? É ter essa coisa pronta aí para ser usada de forma otimizada, né? Então, aqui a gente está falando desde o input, a captura, até o realce na tela ali, né? A imagem processada, você tem uma infraestrutura que é escalável, posso fazer isso em múltiplas GPUs, primeiro ponto. Segundo ponto, se eu quiser, né, tanto treinamento quanto inferência, e aí o output na tela, enfim, também de forma acelerada. Então, esse aqui é o ponto principal. O Merlin também um SDK orientado aqui para a parte de sistemas de recomendação, certo? Sendo muito utilizado hoje em dia por bancos e retailers, que tinha alguns problemas de otimização aqui, para alguns algoritmos mais clássicos que eles desenvolviam, que só rodavam em CPU, por exemplo, e otimização em redes neurais mais clássicas usando frameworks convencionais não era uma coisa viável, não era possível, não tinha otimização específica, então o Merlin surge para isso. O Nimo, que lembra que eu falei que o Riva é para a gente fazer deploy de aplicações de IA de conversação, então estou falando de text-to-speech, Automatic Speech Recognition, NLP, fazer o deploy de um cara desse como um todo. O Nimo seria um framework para você treinar os modelos de NLP, né, onde permite que você utilize toda uma infraestrutura grande computacional. Então, estou falando de computação distribuída, certo? Então, é um problema difícil, né? A gente se envolver com isso, tá bom? Vamos lá. Triton. O Triton ele é um SDK, um servidor, chega a ser um SDK, né?
que a gente utiliza, não, desculpa, na prática ele acaba sendo uma aplicaçãozinha mais fechada, que tem por objetivo fazer deploy de modelos de IA. Qual que é a complicação de fazer, não modelos de IA, mas modelos de deep learning na prática, né? Deep learning e machine learning, eu posso fazer machine learning mais clássico aqui em cima disso. Qual que é o objetivo aqui? Por exemplo, quando você vai fazer um deploy de um modelo de deep learning, o que você tem que se preocupar? Primeiro, que o modelo ele vai estar, por exemplo, no universo da GPU, certo? Vamos falar aqui das GPUs, como que isso funciona. Eu preciso carregar esse modelo na memória da GPU. O modelo, né, pressuposto para você trabalhar com deep learning e GPU, o modelo tem que estar carregado ali para fazer o treinamento. No deploy não é diferente. Pega o modelo treinado, transfere ele para a GPU, ali você vai precisar de cuidar das diferentes requisições para diferentes tipos de inferência. Supondo que você tem uma câmera. Uma câmera você vai receber um stream de vídeos com X frames por segundo ali, certo? Numa resolução específica. Então, uma aplicação ela vai ter esse stream, essa conexão direta com a GPU para fazer a inferência. Se você tiver outra câmera, como que você faz? Como que você vai fazer o controle de acesso ali da GPU, não da GPU específica, mas o controle de acesso ao modelo, se você tiver um sistema de computação distribuída? Vai chegar um momento que vai acontecer o seguinte: você vai desenvolver o seu próprio scheduler de inferência que vai fazer a seguinte conta. Quando você aloca um modelo na GPU, ele consome memória. Consumir memória, certo? E aí você vai ter que ter um outro modelo anexado ali, 3 modelos, 4 modelos. Se eu tiver diferentes processos, cada processo vai ter que levantar o mesmo modelo 2 vezes, não é eficiente computacionalmente falando. Então, teria que ser um modelo só. Então, você vai ter que ter um controle de requisição. Então, notem que fazer isso de forma inferência em ambientes escaláveis para múltiplas requisições e múltiplos modelos não é uma coisa simples. Tá aqui um exemplo de uma requisição assim que aparecia, que pipocava na frente da NVIDIA toda hora, que é, cara, como que eu gerencio uma infraestrutura com múltiplas GPUs, com múltiplos modelos para fazer um acesso e para fazer uma inferência, uma coisa relativamente até simples. E aí o Triton, ele acaba sendo, talvez hoje, uma das ferramentas mais utilizadas aí, né, da NVIDIA por clientes mais corporativos, né, tipo bancos, empresas de e-commerce, empresas de retail, de fato, outras indústrias, porque isso aqui permite escalabilidade e ganho, né? Porque se você utiliza mal um recurso e tem uma demanda alta por processamento, você perde dinheiro. Como, por exemplo, um projeto que eu estou trabalhando com uma empresa local, projeto que eu estou trabalhando com uma empresa local, onde eles utilizam servidores com 8 GPUs, o processo de inferência deles demora 36 horas para ser realizado, utilizando 16 GPUs. Então, olha o custo que isso não tem. E é um processo que demora, né? É um processo, desculpa, é óbvio que demora, mas é um processo que toma bastante recurso, e recurso a gente converte em dinheiro. Imagina um tempo de nuvem para fazer isso, se você estiver fazendo na nuvem. Então, aí começa a doer no bolso de fato, certo? Uma infraestrutura instalada é menos crítico, digamos assim, porque, né, não dói tanto no bolso. Agora, um gestor que está olhando dezenas de GPUs sendo alocadas na nuvem para resolver algum problema, começa a fazer sentido isso, certo? Então, essa um pouco mais de tempo aqui, porque isso aqui acaba sendo interessante. Né? Esse aqui é um outro cara que talvez valesse um pouco mais de investimento de tempo, que é o Rapids, que é uma plataforma de machine learning acelerada em GPU. Então, estou falando da implementação não somente de algoritmos de machine learning mais clássicos, como algoritmos não supervisionados, como DBScan, K-means, algoritmos supervisionados para fazer classificação e regressão, como suporte vector machines, árvore de decisão, redes bayesianas, todos acelerados em GPU. Então, seria como se a gente pegasse o scikit-learn e convertesse ele para GPU. Esse é o propósito do Rapids. Só que aqui utilizando GPU e até um ambiente multi-GPU, né? Só que note que ele surge aqui com o propósito de ser machine learning, só que quando a gente olha para uma pipeline de treinamento, a gente vê que né, criar modelos não é só treinar modelos. Você tem uma etapa brutal ali de coleta do dado, transformação do dado, tratamento, filtragem, agregação, né, o que a gente chama de ETL, né? Extract, Transform, Load. Então, é brabo isso aqui, demora muito tempo, né? Nos projetos de ciência de dados e de construção de modelos, a gente tem algumas métricas, mas é papo de 60%, 70% do tempo você gasta aqui
tratando o dado para depois treinar, né? Porque ainda mais algoritmos de machine learning, onde você tem essa parte de extração de features muito, muito forte, necessária, certo? E, parte de visualização também, né? Muito importante, visualizar resultado. Se for em escala, isso aqui, a própria visualização se torna um problema, certo? E é interessante que, né, a NVIDIA ainda com foco nessa questão da programabilidade das GPUs, né? Quando a gente olha aqui para as grandes demandas que a gente tem de utilização aqui de bibliotecas em cima do Python, a gente vê que tem aqui alguns, acho que, se eu não me engano, esse aqui são as estrelas do GitHub ou downloads, eu não sei direito aqui, deixa eu ver aqui. Não, isso aqui são projetos no GitHub que utilizam uma dessas plataformas aqui. Né? Então, PyTorch já é acelerado por GPU, TensorFlow também, Scikit-learn tem o equivalente Rapids, o NumPy, o Pandas a gente pode trabalhar no ambiente GPU e multi-GPU utilizando Dask, certo? Substitui aqui, e não somente o Dask, desculpa, falei besteira, não o Dask, um módulo dentro do Rapids que se chama QDF, CUDA Data Frame. E o NumPy, a gente tem um substituto, que é o CuPy, certo? Que não é da NVIDIA, é um projeto open source. Mas que na visão da NVIDIA ainda não é o suficiente, porque precisa de otimizações de mais baixo nível. Para isso, a NVIDIA está trabalhando aqui num projeto que se chama QNumeric, CUDA Numeric, que a ideia é ser um replacement plug and play do NumPy, certo? Que a gente consegue ter uma escalabilidade aqui na utilização. Então, isso aqui são algumas performances iniciais, esse projeto já está disponível no GitHub, uma versão meio que alfa, então não vai ter tudo implementado, mas o que é interessante a gente notar, olha como o plano é ambicioso. Imagine que você tenha um servidor com 8 GPUs, e você use o NumPy da forma como você está acostumado e tem um replacement automático que te permite fazer esse acesso multi-GPU, de forma transparente, certo? E aqui nesse caso com uma performance até, uma escalabilidade, um speed-up quase que linear aqui em função do número de GPUs que você adiciona no seu sistema. Esse aqui é um plano ambicioso que está se mostrando em realidade, certo? Então esse projeto, da mesma forma que o Rapids, né? Então isso aqui tá dentro do ecossistema do Rapids, essas 3 caixinhas, o QNumeric provavelmente vai entrar aqui dentro também, mas ele acaba que é um carinho um pouco desagregado hoje. Note aqui que a ideia é que isso esteja cada vez mais pronto e plug and play, é um produto em desenvolvimento, certo? Passar essa parte. Passar algumas aqui porque a gente está não tomar muito tempo. Tentei alguns outros slides aqui para comentar ainda. Uma outra plataforma que é interessante é o Morpheus. O Morpheus ele tem por objetivo de prover aceleração para alguns modelos na área de cibersegurança, certo? Que utilizam machine learning, deep learning. Então, novamente, como que essas coisas surgem? Vem cliente perguntando o que a NVIDIA tem para resolver problema de cibersegurança. Aí, quando se olha para algoritmos de IA, de machine learning, deep learning, que estão resolvendo esses problemas hoje, os modelos são bonitos no paper, mas se eu for aplicar em ambiente de produção, eu não consigo. Por quê? Porque eu tenho que monitorar milhares de requisições aqui na minha rede e analisar se aquilo ali é uma ameaça ou não, em tempo real, certo? Na verdade, em escalas ali de milissegundos, como que fica? E aí vai a NVIDIA, né, entende ali quais são os casos de uso mais importantes e trabalha em cima. O Morpheus esse SDK orientado para cybersecurity. Alexandre, quanto tempo que a gente tem? Só para eu... É livre, cara, mas sim. Normalmente fica em torno de 45 minutos, 1 hora e pouco. Tá bom. Não é muito rígido, não. Para não passar muito aqui, para a gente poder levantar a discussão. Acho que eu vou fazer uma pausa aqui. Deixa eu só falar dessa parte de com quanto, antes de entrar no Omniverse, eu vejo se alguém tem alguma dúvida, alguma pergunta, comentário. Então, para finalizar, o QQuantum, essa parte de software um pouco mais dos SDKs, né? O QQuantum é um simulador de computação quântica, também rodando no topo de GPU.
Então, uma outra demanda que a gente viu. Então, não só, né, quando a gente está falando de computadores quânticos, a gente não está falando somente de a gente não está falando somente do hardware, né? Como você programa, a maneira de programar muda bastante, né? Não é uma área de especialidade minha, na verdade eu sei muito pouco, mas o fato é que se você desenvolve um algoritmo desse, se você não tem um computador quântico, você tecnicamente precisaria simular um computador quântico, e aí o Quantum, ele é um cara que faria isso em GPU pra gente, tá bom? Então, antes de avançar aqui pro Omniverse, eu queria saber se alguém tem alguma dúvida, algum comentário. Então, beleza. Então, vamos seguir. Na parte de computação gráfica, né, que aí vem um ponto aqui também bacana, né, quando a gente fala de gêmeos digitais, por exemplo, gêmeos digitais a gente está, deixa eu ver se eu tenho aqui alguma coisa sobre gêmeos digitais. Eu vou falar de gêmeos digitais mais conceitual, mas o Omniverse é uma plataforma da NVIDIA que não é só um STK, ele é mais do que isso, ele acaba que é uma plataforma maior que trabalha com que provê acesso aqui a recursos de computação gráfica profissional em ambientes escaláveis. Tá? Então, quando eu falo ambiente escalável, eu estou falando de você tem um ou múltiplos processos que demoram muito tempo para processar, então preciso de escala, né? Ou tem múltiplas pessoas acessando o mesmo recurso, como por exemplo um modelo 3D e múltiplas pessoas tentando fazer edição em um ambiente colaborativo, coisas do tipo. O Omniverse ele surge como um integrador que provê um acesso à renderização, à integração com esses scripts para fazer AI, né? Outras tecnologias mais, não mais sofisticadas, né? Mas porque AI já é uma coisa bem complexa, mas interessantes, que é, por exemplo, para fazer simulação física em ambientes 3D, né, acesso aqui à plataforma de computações GPU e, né, renderização realista aqui com real-time ray tracing, né, ray tracing em tempo real, que é um requisito interessante dependendo do que você está trabalhando, certo? Bem, um outro framework aqui para a gente dar um pontapé a essa discussão de gêmeos digitais que a NVIDIA vem desenvolvendo é o Módulos. Então, o Módulos hoje ele é um framework para a gente trabalhar com Physics Informed Machine Learning. Então, a ideia seria a gente modelar as equações que regem o fenômeno que eu quero simular. E eu, ordinariamente, faria isso realizando as simulações numéricas, utilizando algum método numérico. Eu vou treinar redes neurais que vão fazer esse replacement, que vão conseguir fazer essa simulação. Então, existe um tempo, é um problema, não é fácil de resolver, porque a gente precisa adequar a arquitetura da rede, as estratégias ali de utilização da parafernália de Deep Learning, para se adequar ali ao problema que você está resolvendo. Então, eu diria que para cada solução, para cada equação que você tenta resolver, é um projeto de pesquisa apartado, né? Mas uma vez que você consegue, é aquilo que a gente falou, que eu falei, é uma inferência. Uma vez treinada a rede que consegue fazer a simulação, você dá o seu input, você vai ter o seu output ali na frente, numa velocidade muito rápida, né? Porque a gente está falando aqui, né, o processo de inferência em GPU, sendo um processador que tem mais de 10 mil CUDA cores, por exemplo, hoje em dia, é uma coisa muito rápida, né? E para simulação, dependendo do problema que você está resolvendo, né, por mais que eu tenha uma arquitetura altamente paralelizável aqui, isso não é tão simples de fazer. E aí um dos objetivos de se trabalhar né, a NVIDIA está investindo muito nisso, por quê? Primeiro, obviamente, né, porque machine learning, deep learning especificamente, tem um fit automático nas GPUs, porque é uma espécie de um processamento quase que vetorial, né? Eu estou falando de multiplicações de matrizes, multiplicação de matriz vindo da computação gráfica. Então, as GPUs foram feitas para multiplicar matriz, basicamente, transformações lineares da área de computação gráfica, converter ambientes 3D ali em projeções bidimensionais na tela. Então, a GPU ela é uma máquina que foi desenhada para fazer isso, um dispositivo próprio para fazer isso. Quando a gente fala de Deep Learning, a gente está falando muitas vezes de multiplicações de matrizes também, quase todas as vezes, né? Então, ou de alguma forma adequação das operações básicas de treinamento da rede em operações matriciais, então tem esse fit muito forte.
Então, além de ter a NVIDIA tender a ser orientada a trabalhar com esses problemas por conta do fit da própria arquitetura, tem esse ponto bacana que cara, não adianta eu querer fazer uma simulação de previsão de eventos extremos no mundo inteiro usando um método numérico normal. A gente não vai, existem limitações quase que físicas que permitem que a gente faça isso, até financeiras. Eu não vou conseguir atingir essa escala. Então é um problema quase que impossível de se resolver utilizando o que a gente tem hoje. Né? Assim como a gente lá em 2012 era impossível a gente ter não impossível, mas não se mostrou viável até aquela época a gente ter um algoritmo de detecção, classificação, segmentação de objetos, que seja, utilizando computação, visão computacional tradicional. Teve que se desenvolver uma série de outras abordagens orientadas a redes neurais para a gente conseguir avançar na área. E permite, por exemplo, hoje a gente avançar na área de carros autônomos. A maioria dos algoritmos que rodam aqui dentro de carros autônomos são algoritmos de deep learning. Eu estou falando de 10, 20, 30 modelos rodando em paralelo aqui para tomar uma decisão relativamente simples, com um grau de liberdade que nem é dos mais absurdos. Acelera, freia a posição do volante, certo? Nesse universo que a gente chama aqui que a gente pode enxergar isso aqui como uma espécie de um gêmeo digital, né? Também o processo de criação desse modelo, hoje como é feito. Posso ter informações sensoriais aqui colhidas em campo do meu carro, certo? Treino algoritmos, treino modelos para realizar isso, e aí eu posso ter um mix, uma mistura de combinar dados obtidos do campo com dados simulados. Isso aqui é muito legal, porque, né, eu não sei os números de cabeça, mas quando a gente fala de treinar um carro autônomo, o número de horas dirigidas que você precisa e de dados anotados que você precisa para ter algoritmos que possam ser aplicados em produção para o nível máximo de autonomia, que se não me engano é o nível 5, você precisaria de milhões de horas de vídeo coletados ali para as potenciais diferenças ali de ambientes que você vai ter. Então, condições adversas. Então notem que isso é um problema muito complicado de você fazer no vídeo. Então, desculpa, na captura no campo, um carro que vai ficar rodando ali milhões. Vai ter que ter milhares de carros rodando ali 24 horas por dia por alguns anos. Qual que é a alternativa? Simula um mundo computadorizado, simula um ambiente realista do ponto de vista de computação gráfica. Eu vou passar para o vídeo aqui. Que de fato realiza isso, certo? Só que, então, o que a gente vai ver aqui, na verdade, vão ser mais do que somente esse mundo realista. Eu estou falando aqui de uma pipeline toda de construção desse ambiente, desse universo de simulação, né? Então, dentro da NVIDIA, a gente tem também um projeto de carro autônomo, né? Aqui, por exemplo, usando o avatar que a gente está criando, né? Então, esse avatar ele tem por objetivo ser um objetozinho de computação gráfica bonitinho que tem essa questão da movimentação da boca, dos gestos e tal, de forma natural, baseada no texto, certo? Então, esse cockpit inteligente hoje ele já vem embarcado dentro de carros da Mercedes. A Mercedes anunciou isso ano passado, certo? Isso é interessante. Então, notem aqui que isso aqui já é um carro autônomo, né? Ele está segurando de forma bem sutil ali no volante, né? Mas é o nosso projeto, né? Por lei, essa pilotagem ela tem que ser não guiada, né? Porque senão não seria autônomo, mas monitorada ali de forma explícita, mas toda a movimentação está sendo feita pelos algoritmos que estão rodando dentro do carro, certo? Então, essa parte do cockpit inteligente talvez seja aqui o primeiro passo. A gente já tem isso em alguns carros que a gente anda, não utilizando inteligência artificial de forma pesada, mas algoritmos talvez baseados mais em heurísticas, algoritmos determinísticos, né? Que utilizam aí, por exemplo, para ajudar a fazer estacionamento, para fazer vaga, para estacionar, né? A gente tem algoritmos aí que detectam colisão de forma bem simplificada, que encaixam ali dentro de um padrão de velocidade que você colocou, coisas do tipo, né? Aqui ainda a parte do cockpit inteligente, certo? Então, junto com isso, a gente vai ter outras situações, né? E aí, dentro desse universo de máquinas autônomas, né, um carro autônomo é uma máquina autônoma, a gente pode descer um pouco mais a escala e ir para máquinas mesmo, pequenas e tal, em menor escala, como, por exemplo, robozinhos que fazem
que trabalham ali ajustando estoque dentro, coletando peças e produtos dentro de estoques. Isso já é uma realidade dentro dessas warehouses maiores, por exemplo, da Amazon e coisas do tipo, certo? Para isso, a gente também precisa de uma plataforma de hardware. Note que para o carro autônomo, a gente não falei sobre isso, mas dentro do contexto do carro autônomo, a gente tem um hardware dedicado para fazer aquele processamento. Estou falando de 20, 30 modelos de deep learning em paralelo para dar conta do processamento. Então, eu estou falando de um computador de bordo que tem vários conectores ali, várias interfaces para mastigação dos dados, que é feito de forma intensiva, tempo real, com controle de falha e tal. E aqui, quando eu desço um pouco uma escala, eu estou falando de uma GPU que vai ter que ser vai ser preciso para o poder de processamento, para dar conta desse novo mundo, né? E aqui dentro desse universo que já começa a combinar tudo isso, né? Eu estou falando aqui de modelos tridimensionais com uma renderização realista e bem appealing, né? Que podem ser utilizados para gerar dados para treinar o meu algoritmo, e o bom disso tudo é que eu consigo gerar dados anotados. Se eu crio uma instância dessa aqui, por exemplo, né, com um pallet desse, com alguns produtos, eu automaticamente anoto o dado. O que é diferente que se eu fizesse uma filmagem, um sensoriamento aqui, não somente com câmera, mas com outros tipos de sensores, lidar, radar, outra coisa que eu posso anexar aqui, eu teria que anotar de forma explícita esse caixote aqui, certo? Então, a vantagem de simular um ambiente é que, além da informação visual, eu tenho o quê? Eu tenho a própria anotação feita de forma automática. E isso parece que é uma realidade cada vez maior. A gente tem alguns artigos publicados recentemente, onde a gente trabalhou ali com ambientes simulados para gerar algoritmos que depois são embarcados nos objetos físicos reais, certo? Então, é um futuro que está se tornando realidade. Aqui a gente está vendo um exemplo disso, né? É como se a gente tivesse um digital twin do próprio robô, treinasse esse robô inicialmente dentro do. Aqui é o exemplo que eu falei desse artigo que foi feito, que a gente publicou recentemente, bem legal. A gente tem o modelo físico real e o modelo digital do lado, e a gente embarcou esse algoritmo de deep learning, de reinforcement learning, dentro do robô físico, e viu que o resultado ficou bem, muito bom. Óbvio que são coisas que carecem ajustes, não é uma tecnologia pronta, né? Isso tudo aqui está falando de fronteira do conhecimento, né? Esse aqui é um carrinho também que ajusta terreno, que foi feito utilizando esse mesmo ambiente, né? Bichinho brabo, a beça, e foi treinado ali dentro né, gerando geração de terreno procedural, enfim. Então essas coisas vão convergindo, né? Computação gráfica, alto desempenho, escalabilidade, junto com deep learning. Então, esse mundo aqui eu diria que é onde o pessoal da NVIDIA, que está olhando lá para frente, mais para o futuro, enxerga a empresa contribuindo de forma sistemática aí nesse avanço da computação de uma forma geral. Tá? Isso aqui eu vejo que é o que brilha os olhos desse pessoal toda vez que do pessoal, eu digo do pessoal do CEO da NVIDIA e dessa galera mais inovativa, mais visionária, essa parte de simulação, robótica e a convergência disso tudo que a gente falou aqui é o que chama mais atenção, certo? Então, bem, eu vou caminhando um pouco mais para o fim aqui. Aqui tem uma parte um pouco mais de hardware. Deixa eu dar uma avançada. Nesse GTC, a gente anunciou uma nova GPU H100, então um chip aqui muito grande, que tem com alguns propósitos centrais aqui, algumas vertentes, né? Uma delas, a parte de computação confidencial, né? Um requisito aqui mais sério dos, das empresas que trabalham com nuvem, algumas orientações aqui, alguns componentes de microarquitetura aqui para trabalhar com programação dinâmica, arquiteturas de hardware, então servidores aqui que comportam múltiplas GPUs dentro de um único servidor, né, todo aqui dimensionado para trabalhar com esses problemas em escala, e que a gente está falando a NVIDIA desenvolve isso com esse foco de atacar problemas futuros ali que são presentes e futuros, cada vez mais complexos, como treinamento desses modelos de linguagem. A gente fala de bilhões de parâmetros, então o dimensionamento aqui do tamanho da GPU,
né, o preço-performance, né? Quantas GPUs eu preciso, qual que é o tamanho da CPU que eu tenho que ter dentro desse servidor para fazer isso, quantidade de memória, storage, e aí a gente acaba trabalhando nessas arquiteturas de referência, conectores de rede, que hoje vem também essa parte do chip, né? Desculpa, do chip de rede, né? Que tem tecnologia sofisticada aqui no meio também, né? O servidor que a gente chama de DGX, que é esse servidor NVIDIA, que tem essa arquitetura de referência que a gente propõe como sendo a mais adequada nesse universo de servidores aqui mais tradicionais, mais convencionais, dimensionados ali pelo número de GPUs, com servidor, com storage, coisas do tipo. Coisa um pouco mais específica, né, são outros componentes aqui. A gente anunciou que a gente vai fabricar aqui um novo supercomputador. Hoje o computador da NVIDIA que a gente tem, então a gente fabrica o chip, os interconectores, faz a proposta da arquitetura de referência. Essa arquitetura a gente converte ela num servidor que é da marca NVIDIA, né, o DGX é um servidor com a brand NVIDIA, não é Dell, não é HPE. E a gente vai e constrói os computadores. O computador da NVIDIA hoje, o Selene, é o 7º maior supercomputador do mundo, 7º, 8º, são uma lista nova agora, e é o maior supercomputador industrial dos Estados Unidos, né? E aqui a gente mede isso, né, é um cluster de computação. Eu não diria, por exemplo, provavelmente os data centers da Amazon, da AWS, Google, talvez sejam maiores do que esse, mas aqui a gente está falando de um cluster, um aglomerado de computação que consegue resolver um único problema utilizando todas as máquinas de uma vez só, certo? Não é essa a diferença. Então, isso é um ambiente de supercomputação, né? Se a gente está falando aqui de dezenas, milhares de outros servidores e tal, talvez seja um ambiente de data center para outros problemas, outros tipos de problemas, outras escalas, mas que não supercomputação, como é o que a gente está propondo resolver aqui. E o iOS, né, iOS é esse nosso computador de próxima geração desses computadores, certo? Outras coisas interessantes que foram anunciadas no GTC, um módulo onde eu tenho CPU e GPU embarcados, certo? Interessante que aqui eu tenho uma interface, um espaço de memória coerente, onde a CPU e a GPU vão poder acessar o mesmo barramento, não o mesmo barramento, né? Vão poder acessar o mesmo endereçamento de memória e vai estar fisicamente ou um lado ou no outro, mas esse cara vai ser muito rápido a ponto da latência ser não praticamente, mas ser tão pouca que eu posso utilizar de forma mais aberta tanto a memória da GPU quanto da CPU, né, dependendo de como que eu estou fazendo o meu acesso aqui aos dados. Então, Grace Hopper é o nome desse módulo. Grace é o nome da CPU que a NVIDIA vai lançar, né, uma CPU com arquitetura ARM, que a gente chamou aqui de Super Chip, que o que a gente tem são 2 chips dentro de um mesmo módulo. Então, aqui eu estou falando de 144 cores físicos de CPU, que, considerando as gerações futuras de AMD e Intel, a gente vai entregar aqui mais ou menos o mesmo throughput, só que a vantagem disso, sobretudo, é o fato de ser uma arquitetura ARM, então eu tenho uma eficiência energética grande, certo? Então, o preço-performance desse tipo de chip aqui para estruturas grandes, para estruturas de servidor, ele tende a ser melhor, né, pelos números iniciais que a gente viu. E aí, quando esses caras forem sendo colocados em produção, a gente vai ter esses números com mais propriedade para falar, certo? E aqui é aquilo que eu comentei, né? O fato da gente ter esse NVLink, que é esse barramento de comunicação rápido entre os 2 módulos aqui, faz com que eu consiga operar isso aqui praticamente como se fosse um único chip de 144 cores, certo? E aqui alguns flavors diferentes que a gente tem dessas combinações que está ficando cada dia mais complexo, né? O meu trabalho aqui está ficando cada dia mais difícil, que agora eu tenho GPU, eu tenho CPU, eu tenho módulo CPU, CPU, eu tenho módulo CPU, GPU, tenho múltiplas CPUs, GPUs dentro de um sistema com 2, 3, 2, 4, 8. Então a conta aqui fica cada dia mais difícil, né? E como que eu faço adequação aqui, como que eu desenho uma arquitetura que seja ótima para cada aplicação. Não é uma tarefa fácil, né? E esse, de fato, é o meu trabalho, na verdade. Traduzir essa demanda aí específica de throughput, de input, tamanho de modelo, em o que é mais eficiente para você, aqui, do ponto de vista, sobretudo, de custo, né? Preço-performance, né?
quanto que eu vou gastar para fazer uma simulação, quantas simulações por segundo, quantas iterações por segundo, quantos modelos por dia eu consigo treinar com cada uma dessas arquiteturas, apresentar melhor e conversar. Então, quando chegar nesse nível de problema, ser uma coisa que eu posso ajudar diretamente, não somente isso, obviamente, né? Eu e o Pedro, óbvio, mas aqui só dando uma clarificada. A gente tem um programa de ciência, um programa acadêmico específico. O Pedro já comentou sobre ele. Eu acho que eu vou encerrar a apresentação por aqui, para a gente não tomar muito mais tempo, tá? E aí queria abrir para perguntas, se alguém tiver alguma questão, alguma coisa. Legal, João, obrigado. Então, temos alguma pergunta aí hoje? João Paulo, só uma curiosidade, nessa área de sísmica aí, com quem que vocês estão trabalhando aqui no Brasil? Com as empresas de petróleo em geral ou só com a Petrobras? Na área de sísmica, o envolvimento é mais com Petrobras. Mais com Petrobras e as universidades com projetos com a Petrobras, até porque uma coisa que a gente percebeu é que até as outras empresas, muito dessa operação da área de processamento é feito fora, mas se bem que tem um pessoal lá na Bahia que tem trabalhado com Shell e com Repsol também. A gente está numa integração inicial, mas geralmente são projetos que utilizam essa verba mais de pesquisa também, da ANP, certo? Então, os projetos de sísmica que a gente vê são relacionados a verbas vindo, que eles precisam gastar nessas áreas, mas nada muito pesado, nada muito intenso, até porque esse é o core business de algumas dessas empresas, e isso eles não deixam fora das matrizes, né? Então, fica muito Shell, Exxon fica nos Estados Unidos, Total fica lá na França, Aramco e tal, que são quem usam mais essas ferramentas de GPU para trabalhar. Mas aqui no Brasil, então, seria majoritariamente Petrobras e alguns outros projetos surgindo, né? O preço do petróleo está alto, eles estão tentando dar vazão para essa grana desses 1%, 0,5% de pesquisa, para fazendo offload disso em algumas empresas mais recentemente. Empresas não, centros de pesquisa. E assim, globalmente, né? Eu imagino que você também pode até não participar, mas você vê o que está acontecendo, né? Que tipo de projeto nessa área de deep learning aplicado à sísmica tem pintado mais? Tem uma tendência? Tem alguma coisa que você possa destacar, não? Existe uma evolução, né? Essa evolução, ela começou aqui muito com os algoritmos orientados de deep learning aplicado para problemas de interpretação. Depois de interpretação veio processamento. Então a interpretação já está um pouco não consolidado, porque a gente não tem ferramentas assim que resolvem a vida do intérprete de uma forma geral. Então são os vários fluxos diferentes sendo resolvidos por diferentes modelos, por exemplo, detecção de sal, de canais, de fraturas e tipo de forma automática. Então, interpretação, processamento. Dentro de processamento, a gente teria denoising em super resolução, por exemplo, em frequency enhancement. E agora está vindo uma nova onda que é trabalhar diretamente com modelos de velocidade, né, por exemplo, e algoritmos que substituam esses algoritmos de processamento mais intenso, como RTM, FWI, e alguma coisa relacionada à inversão sísmica, utilizando ou deep learning diretamente para trabalhar com isso, ou dando suporte, como, por exemplo, definição de condições iniciais para um FWI, por exemplo, com deep learning, certo? Mas, então eu diria que hoje a gente está mais ou menos nessa área. Se a gente pega ali as listas de publicações na SEG, né, que é a Conferência de Geofísica dos Estados Unidos, a gente tem que essas primeiras duas coisas que eu falei, interpretação e processamento, já cai um pouco a quantidade, já tem trabalhos um pouco mais maduros, e o interesse vem aumentando em imaginamento, e aí tem eu diria que a cereja do bolo, que é Physics Informed Machine Learning, para resolver isso tudo, que aqui é o que talvez que faça mais sentido, porque é onde satisfaz um pouco o ego e a vontade ali dos físicos e geofísicos da área, que tem uma desconfiança grande desses modelos que são somente baseados em dados. Eles precisam embutir um pouco a física. Então, esse Physics Informed Machine Learning, eu diria que seria o mais principal. E dentro disso aqui, e aí já entra também na parte da sísmica, está surgindo muito interesse na parte de captura de carbono. Né? Então, teve um pessoal da NVIDIA que foi recentemente, semana passada, né, na IAGE, que é a, né, Conferência de Geofísica Europeia,
falou que está tendo teve um movimento muito interessante nessa área, porque é um movimento que de certa forma, ele torna mais verde inovações e desenvolvimento na área da sísmica, que é enxergada na indústria como uma forma geral, infelizmente, com certo preconceito por ser áreas de desenvolvimento e pesquisa que trabalham com petróleo. Só que, quando a gente fala de captura de carbono, CCUS, a gente está falando de desenvolvimento de pesquisa para uma coisa, né, orientada ali para essa área mais verde, esse momento que a gente vê nas empresas. Eu diria isso. E aí a gente pode usar Deep Learning para isso também, né? Que é justamente usar PIM para fazer essas simulações. A gente tem até alguns trabalhos que o pessoal fez lá com a Universidade da Califórnia, com Stanford nessa área, usando Deep Learning como máquina de modelo numérico para resolver esses problemas. Legal, obrigado, João Paulo. João, pegando o gancho aí das PINs, você já viu alguma aplicação real, assim, de alta complexidade de PINs, ou assim, que tenha funcionado? Alexandre, ainda não. A gente está muito no universo da pesquisa. A gente tem algumas coisas. Problems é uma maravilha, né? Funciona. Não, uma maravilha. 2D. Estou trabalhando geometria quadradinha, agora pega uma geometria complexa, um negócio mais complicado. Estou trabalhando com um menino na NVIDIA aqui hoje, a gente tem umas reuniões semanais aqui para falar sobre isso. É assim, é FWI 1D, sabe? Então, a coisa vem... mas é óbvio, é um processo, né? É um processo. Eu acho que demora tempo ainda até essa coisa dar uma solidificada, né? E na indústria do petróleo é mais difícil ainda porque não é colaborativo, né? Então, você não tem compartilhamento de dados, de algoritmos. A gente fica dependendo sempre aí da boa vontade dos pesquisadores de botar isso num Git para conversar num fórum mais amplo, então, mas toy problems. E outra pergunta é a seguinte, você que tem uma visão assim mais diversificada, seguindo também na linha da sísmica, mas você já viu, porque tem muito recurso que o pessoal utiliza para reconhecimento de fala, né, de speech. E no fundo é uma onda sonora, né? Você já viu alguém usar algum recurso desse de speech para sísmica? Deixa eu pensar. Não. Você diz speech seria os arquiteturas tipo de NLP, transformers para resolver esses problemas? Ou não necessariamente. A gente tem, por exemplo, vários paradigmas, por exemplo, de tradução não supervisionada, né? Você tem a própria questão do realce de frequência, você tem soluções disso para voz. Mas, assim, para mim é uma coisa que me parece bastante, assim... eu também nunca vi, né? Estou te perguntando, mas também eu nunca vi. Mas, assim, me parece uma coisa que deve ter alguma coisa a ver, né, cara? Porque é um sinal... Não deixa de ser uma espécie de um sinal sonoro, né? Dos contos, né? Eu já ouvi... A lógica, a física toda é diferente e tal, mas, assim, do ponto de vista do aprendizado, o tipo de sinal é muito parecido, né? Então, por exemplo, a gente já tem aplicações que eu já vi, assim, que o pessoal usa para sonar, né? Que é uma outra história, mas que também tem. Então, assim, tem muitas aplicações de sonar que o pessoal usa para Deep Learning, né? O que eu já vi foram requisições de um parceiro, um cliente lá da NVIDIA que queria entender um pouco mais, queria aplicar transformers para trabalhar com problemas de imagem. Mas esses são problemas talvez mais até de interpretação, por exemplo, só que eles queriam algoritmos mais robustos, com mais parâmetros, coisas nesse sentido. Entendi. Eu entendi que o comentário, eu acho que isso vai demorar um pouco ainda para chegar. Porque normalmente são grupos diferentes, né? O pessoal que está trabalhando com speech é uma galera, o pessoal do Sísmica, ele não tem essa conversa, né? Porque então, assim, eu acho que se a gente pudesse promover essa interação, que talvez pudesse sair alguma coisa, porque você tem coisas que são fantásticas aí, né? Aquele Wave to Vec, tem várias paradas que
Não, tem, com certeza, com certeza. poderiam... O que eu percebo hoje na forma macro é o seguinte: a gente tem esses algoritmos de visão que foram, A né, visão passa alguns. bem, né? O pessoal É, puxa tudo de visão, né? exatamente, que aí você olha para sísmico como imagem Como também, imagem. faz as adaptações ali, foi. E aí, baseado nisso, você tem muitos grupos, né, importantes aí no mundo que fizeram essa migração de uma área puramente sísmica para essa área de Deep Learning, Machine Learning para sísmica, começando com essa parte de imagem, e aí só que isso demora um tempo, né? Bota aí uns 4, 5 anos para ter essa maturação boa, a ponto de você poder mexer. Então, os projetos, quando você via lá no começo da SEG, 2017, 18 e tal, eram aplicação de redes convolucionais para sísmica. Mudou o dado e acabou. Agora, sofisticou um pouco mais. Agora você tem proposta de funções de perda específicas, você tem uma proposta até, às vezes, modestas ali de mudanças de arquitetura, entende? Combinações de alguma coisa. Então, tá evoluindo nesse sentido. Só que a parte de NLP é braba, né, bicho? Esses algoritmos de conversação, eles são complicados demais. Então, essa transição, ela vai ter que vir muito mais da gente da computação, que está dentro da área, do que esperar com que esse pessoal se transforme, comece a enxergar isso, porque é difícil. Até porque, na minha visão, esses algoritmos de NLP, eu acho que tem uma gama muito maior de arquiteturas e de propostas, né? Então, por exemplo, antes é CNN, poxa, a gente está falando de CNN, então muitas vezes a majoritária número das vezes está trabalhando com UNets da vida, então é uma coisa mais simples, né? Agora está falando de Transformers, está falando de GPT-2, 3, de Bert, Roberta, Alberto, enfim, várias variações aí, enfim, é mais complicado, mas definido o problema, eu acho que é uma abordagem bacana, assim, para se investigar, né? Legal. Ok. Mais alguma pergunta aí? Bom. Então, a gente pode... Quer comentar alguma coisa aí, Landau? Você que estava lá na SEG lá ontem, semana passada, tem alguma novidade aí? Não é SEG, não, é esse aí que ele falou, é a GE. É a GE. Eu achei meio fraquinho o negócio lá. Não sei se é porque é retomada depois da pandemia, cara, a própria feira estava muito vazia. O que eu gosto muito de ver nessas feiras exatamente são as startups que estão no entorno, né? Porque você fica vendo propaganda de Schlumberger, empresas grandes, a própria Renivide, isso é muito mais propaganda do que... Né? Agora, as empresas menores, base tecnológica, oferecem essas... Né? Nem todas vingam. Não tinha quase ninguém. Tinha 2 empresas pequenas, entendeu? E o que ele falou, eu acho que a indústria fica com vergonha e começa a falar de muito assunto de captura de carbono, o tempo todo. Muita tela, muito. Propaganda e energias renováveis também, já botando levantamento para dados de corrente, venda, usando equipamento, uma mistura, né? Muita coisa de monitoramento reservatório, né? A gente viu usando muitas opções de nodes, né? Várias. E, enfim. Mas eu achei que eu encontrei com algumas pessoas lá, inclusive um cara da Petrobras que eu não conhecia, também teve a mesma sensação, que o evento foi fraco nesse sentido. Fica tudo meio dúvida, sabe? Para onde está indo. Muito exaltando realmente todo mundo fala de inteligência artificial, etc., mas a gente não chega ali eu não vi nesse grande resultado de impacto, não. Mas muita coisa falando de captura de carbono. Muito. O tempo todo. Então, é um assunto aí que vai rolar por aí já, cara. Está vendo que vai rolar, né? É bom a gente se preparar aí para oferecer soluções para isso, né? A gente já está sendo demandado para alguns temas nesse sentido aí. Então, mas, enfim, é sempre bom aí, né? Que você vê, conhece, vê o que está acontecendo. Eu acho que vai retomar mesmo, mas efetivamente
ano que vem deve ter melhores resultados. Eu acho que eles vão ter que mudar esse calendário dessa reunião, porque, porra, eles começando a fazer reunião em junho, agora é um calor desgraçado lá. Mudanças climáticas está aí para mostrar que as coisas estão... Cara, é uma coisa impressionante. Eu sei que não é um assunto da aula, mas, porra, cara, tava quente pra caramba, Madrid. E aqui tá frio, né, cara? Tá chegando a 35 graus lá, 36, cara. Imagina. Incêndios no sul da Espanha, essa coisa. Daqui a pouco a gente está esquiando no Floresta. Porque antigamente nessa época era amena, mas agora não. Bom, é isso, mas eu mais ou menos a observação que o João fez aí, entendeu? Muita coisa sobre captura de carbono, né? Eu acho que, pô. Beleza. E essa questão de associar a física, eu acho que isso aí é inevitável, cara. Eu acho que para dar credibilidade, inclusive, para os modelos. Pode ser que com o tempo a gente não precise mais da física. Eu acho que sempre vai precisar, né? Mas, pô... Não, mas o problema da física é que, para você colocar a física correta, você não consegue, né? Aí acaba você pegando e resolvendo o problema do frango esférico, né? Mas ou você bota uma física simplificada que você consegue resolver, a física real você não consegue resolver, ou você não tem informação para resolver. Fica nesse dilema aí. Eu não sei, cara, a gente tem muita incerteza em todos esses temas, né, que a gente aborda na questão do petróleo, porque, pô, todos esses dados, próprios dados das camadas sedimentares, tem muita incerteza nisso tudo. Mas, fisicamente, sem inteligência artificial, tem modelos robustos que resolvem isso, né? Bastante. São modelos de alto desempenho, etc., mas eles conseguem. Se você, com o tempo que for necessário, você chega a uma solução razoável. O tempo eu acho que o grande benefício do IA, toda essa parte, é ganhar tempo, cara, entendeu? Por isso que, então, você tem que ter alguma hora de mecanismo de associar a física. Não tem como, entendeu? Para ganhar tempo, isso que a gente quer. Ganhar tempo para chegar ao mesmo nível de resolução, de confiança que você tem no resultado convencional, de resolver as equações todas. Esse que é o avanço da coisa, né? É ganhar tempo, né? E melhorar. E você ganhando tempo, você diminui as simplificações, né? Você pode ampliar o teu leque de diminuir as simplificações, porque você tem que sempre simplificar alguma coisa para resolver, né? A indústria quer resposta rápida, não dá para você levar todos os termos. Isso é outro ponto interessante, é que, assim, você falou 2 pontos, né? A questão sobre a conferência, esse foco em energia renovável. A própria SEG já mudou de nome. Ela chama IMAGE, né? Que agora envolve outras coisas relacionadas a ambiente, fora do universo da geofísica, geologia e tal. Então vai ter essa convergência em algum momento, né? Não vai ter como. E muita coisa falando de IA, e assim, eu confesso que agora já me dá até um pouco de preguiça isso, porque todo mundo tem uma solução de IA para resolver o problema, mas ninguém resolve nada bem. E assim, é isso aí. Eu sei, cara, desculpa, mas eu tenho uma visibilidade muito boa de vários projetos na Petrobras, de inteligência artificial, e eu posso colocar, assim, não posso falar o número, mas são pouquíssimos que estão em ambiente de produção escala para você substituir algum fluxo ordinário. Não tá, entendeu? E digo mais, vai demorar a estar. Por quê? Porque, por exemplo, a Petrobras agora, nos últimos 4 anos, a primeira vez que ela comprou uma infraestrutura para fazer AI foi agora, recentemente, sem um edital público. Não estou nem dando spoiler interno. Então, assim, e aí tem toda a parte de inferência, tem todo. Então, é tudo muito cuidadoso, ainda muito sutil, entendeu? Até porque as aplicações não estão maduras. Eu não tenho resposta ainda, não vi pessoal de fato discutindo coisas do tipo, e aí? Processei com RTM, processei com FWI. O que muda no seu algoritmo de Deep Learning? Qual que é o tipo de aquisição que foi feita? Qual que é a região que foi feita? Entendeu? Eu não vejo ninguém discutindo isso. Eu vejo o pessoal apresentando, né, eu gostei que o Alexandre falou, frango esférico, trabalhando com dados sintéticos para resolver coisas em escala que são, desculpa, mas são irrisórias no universo dos caras, entendeu? Onde esses algoritmos, por mais que eles demorem 1 mês para realizar um processamento, o processamento ele é previsível. Resolve. Entendeu? Então, assim, eu acho que em vez de ficar focando em abrir frentes e ficar falando que AI resolve tudo e não resolve,
é apresentar coisas boas para problemas que são problemas, entendeu? Isso, eu a acho velha que são história, a desafios. inteligência tem que estar entre a cadeira e o teclado, né? Não tem CREA, né, cara? Não vai resolver tudo, né? Se esperar que tudo seja inteligente. Essa é uma discussão muito antiga, né? Que a simulação vai você colocar tudo que você precisa num software e ficar sentado e achar que ele vai... Porra, não é bem assim. Mas, enfim, a minha sensação foi um pouco parecida com o que o João falou aí, que a gente... Aparece um monte de gente apresentando soluções que são mais ou menos parecidas, porra, e nenhum... E isso dá muito paper, né, nesse início de momento. Então, se publica muito. Para a gente, né? Não, se publica muito, mas é mais ou menos como outro dia eu falei brincando aí, né? É com o Álvaro, né, cara? Quando surge uma técnica nova, você resolve tudo que já foi resolvido com uma técnica. Então, gera 500 papers sobre isso que já foi resolvido, entendeu? Já foi resolvido, não avançou. Então, você resolve novamente uma porrada de coisa que já foi feita e aí publica tudo isso, mas não avança. Mas isso faz parte do processo, né, cara? Faz parte do processo. Você vai separando o trigo do joio, vai avançando, não tem jeito. É um momento, é a onda. Agora, isso que ele falou, também eu vi isso lá. As empresas, qualquer DGE, que já tem lá um lado que é engenharia, né? Então, já estão, empresas de aquisição de dados sísmicos, convencionais, etc., já estão buscando aquisição de dados ambientais, entendeu? Para ser usados, né? Vento, corrente, onda. Empresas tradicionais de aquisição de dados para a indústria do petróleo já estão indo. Né? Então, você pega os folders, recebe, já tem lá os serviços convencionais, mas já se propondo a atender demandas já de outras áreas. Né? Mas é isso, é sempre bom a gente ver. Foi bom. Bom, então, beleza. Tá vendo? Mais algum? Vou então encerrar, então. Desculpa. É o nome do SEG novo. Resolveu tudo agora, né? Mudou o nome. Exatamente. Mas a gente já fez isso, né, cara? A gente botou um paletó verde, agora resolveu o problema do... A gente fez isso para atrair alunos novos. Você muda o nome, cara. Tem várias universidades que já não oferecem mais curso de petróleo, cara. Né? Mas aí tem não tem aluno, cara. Não se inscreve. Essa geração nova não vai se inscrever nisso. Não vão se inscrever. Mas com esse nome aí vai chover aluno, cara. Não, pode ser que surja. A gente fez isso aqui nas interdisciplinares uma época, Félix. A gente mudou aquilo. Porra, tinha uma demanda enorme, cara. Só porque a gente mudou, abriu, botou uma coisa interdisciplinar. A gente tinha mais procura pelas áreas interdisciplinares do que pelo próprio programa. Na época do começo do PRH, né, quando você botou aquele negócio de sistemas petrolíferos, etc., a gente recebia assim 4, 5 vezes mais alunos do que o programa de engenharia civil, cara. Não, porque os caras não queriam fazer mais engenharia civil. Pô. É assim que vai. Então... dentro da própria NVIDIA também, quando eu entrei, eu era da área de óleo e gás. Hoje eu sou da área de energia. O que mudou? Em 2 anos, claro, é um processo, mas 95% da grana ainda vem dessa galera aí, entendeu? Então tá dentro da energia, mas não né? É um processo, mas aí tem muita questão também de, por exemplo, esses fundos de financiamento, eles, se não tivesse energia no nome, aí o cara não vai poder nem viajar, entendeu? Tipo isso. Então, enfim, é um processo. Os acionistas pressionam, né? Então o cara tem que botar isso. Exatamente. Bom, a minha parte foi isso aí. Beleza. Então tá bom, gente. Obrigado aí, João. Pelo papo. Obrigado, hein? Eu vou mandar para você, Alexandre, obrigado, Félix, Luiz, eu vou mandar a apresentação, tá? Tá, obrigado. Beleza. Eu mando para vocês, aí vocês compartilham com os alunos. Valeu. Um abraço. Bom dia, tchau.